Então, Juliana, Para agora, coloquei aqui para gravar. Nós vamos. Deixa eu só. Não, está gravando. Nós estamos, então, iniciando, né, as nossas atividades, a nossa segunda-feira. Agradeço sempre a presença de todos, porque, para mim, esse é um momento muito importante da gente trocar, né, essas nossas. Trocar afeto, né? É um momento de confraternização, trocar conhecimentos. Já estamos entrando no 5º ano, né, dessas atividades. Eu vou fazer, então, ler a página que eu escolhi, Hora de Ângeles, do Vida Feliz. Eu estou escutando um ruídozinho, mas eu não sei se é um ruído meu ou se é um ruído. Juliana, eu já botei no silencioso, pode deixar. Ok. Então, eu vou ler aqui a nossa página. Eu abri uma mensagem que diz assim: não te canses de amar. Eu acho que tudo isso que a gente falou agora, né, dessa dedicação a essas crianças que chegaram, nós assistimos também a chegada dessas crianças para a Rosana, lá no Ibirajara, dos bebês, um por um. Então, a gente tem essa visão histórica do que foi esse trabalho de dedicação e de amor. Então, essa mensagem é: não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresa as reações que propicia. É possível que as haja desencorajadoras. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a existência desse sentimento sem limite e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre. Joana de Ângeles. Então, com essas palavras de Joana, nós iniciamos a nossa segunda-feira, agradecendo ao Pai, ao irmão Jesus, nosso modelo, nosso guia, a Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, a Bezerra de Menezes, que é o mentor da nossa casa, a todos os amigos espirituais que certamente prepararam esse trabalho já há algum tempo. Agradecemos a todos eles por essa possibilidade que temos nesses momentos de paz na nossa vida, de estarmos aqui juntos, reunidos, recebendo esses ensinamentos tão preciosos para a nossa existência como espírito. Um dia, talvez, a gente possa ter uma visão de tudo isso que nós temos recebido todos esses anos, todos esses ensinamentos, todos esses exemplos, essas experiências que chegam até nós. Oxalá, né, estejamos fazendo com que essas experiências sejam muito proveitosas mesmo para nós. E que todas essas vibrações de amor, de carinho, de afeto desta reunião cheguem até lá, até a nossa casa, como estão chegando, a gente sabe, a toda a comunidade do Andaraí, que é essa comunidade que está muito ligada à nossa casa, que chegue também a todos os nossos lares, aos nossos afetos, aos nossos amores, aos nossos filhos, aos irmãos, a todos, aos nossos vizinhos, porque a gente sabe que uma casa que ora, né, ela irradia para aqueles que estão aqui ao nosso lado, para os nossos vizinhos, a nossa cidade, enfim, que possa ter essa amplitude, porque nós temos Jesus conosco. Então, muito obrigado a todos que estão aqui.
E obrigado ao Sandro, que aceitou esse convite. Sandro é, como ele já colocou, no Rita de Cássia, esse centro famoso. Eu tenho muitos amigos. Eu fui uma vez há muitos anos, mas eu tenho muitos amigos lá porque é um centro da Zona Sul, então, na Casa Rui Barbosa, onde eu trabalhei, tinha algumas pessoas que frequentaram e frequentam o Rita de Cássia, e o Sandro, mas ele faz parte da família Oliveira, não é, pessoal? Ele é da turma da família Oliveira, então eu estava dizendo que essa turma da família Oliveira, eles estavam muito no sábado, quando nós tínhamos condições de ter aquela reunião de sábado. Agora eu estou tentando puxar essa rede com esse espetinho para cá, para segunda-feira. E o Sandro já está aqui. Outros virão. Sandro, muito obrigado. Deixa eu ampliar aqui a sua imagem. Cadê ele? Está aqui. Sandro, deixa eu ver se eu te coloco aqui como destaque. Eu sou meia destacar para todas as pessoas. Acho que é esse aqui. Oi, Sandro. Pronto. Obrigada. Obrigado, Sandro viu? tem a palavra. Ele vai falar para a gente daquelas palavras de Jesus no Evangelho. É, exatamente, Jurema. Obrigado, viu? Obrigado novamente aí pelo convite, né? Convite carinhoso, que é acima de tudo uma oportunidade de trabalho também, de estudos, né? Mais uma oportunidade de estudos. Obrigado aí pela recepção, né? Você comentou que sou do grupo ali dos Oliveiras, fui amorosamente acolhido, né? Amorosamente acolhido. E lembrando, estávamos falando um pouquinho aqui antes da reunião, né? Lembrando que não tive a sorte de estar com todos aqui nesse grupo de estudos de evangelização, participando de outros grupos, mas me insiro no grupo de devedores, né? Também estou na mesma condição, né? Sigo aí estudando, trabalhando, para crescer um pouquinho mais, né? Aprender um pouquinho mais com esse nosso mestre querido, nosso mestre Jesus. E aí, na oportunidade de hoje, eu trouxe aqui algumas reflexões, né, sobre esse tema, porque é um tema realmente bem importante, né? Muitos espíritos que são referenciais para nós dentro da doutrina espírita, inclusive, têm a oportunidade de debater, de estudar, de falar sobre esse mesmo tema em mais de uma oportunidade. Lembro aqui o exemplo do Espírito Emmanuel, né, que no Pão Nosso, na Vinha de Luz, entre outras obras, vem falar sobre esse tema, né, vem trazer reflexões sobre esse tema. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo inteiro, né, falando desse tema, além de outras oportunidades no Evangelho, onde o tema volta também, o tema se torna recorrente, né? Dada a sua complexidade, dada a sua importância, né? A importância da gente estar pensando nesse tema, né? Então, trouxe aqui algumas reflexões aqui que penso eu, acredito que possam nos ajudar a pensar um pouquinho melhor no tema também. E uma primeira delas, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que, claro, hoje a minha filha, né, minha filha já está um pouquinho maior, né, mas quando ela era um pouquinho mais nova, ainda muito criança, né, ela passou, evidentemente, por aquela fase que eu imagino que todos devem conhecer muito bem, onde a gente precisa assistir o seriado ou o filme umas 20 vezes junto com a criança, né? Até que ela decore as falas todas do filme e a gente sonhe com aquele filme de tantas vezes que viu, né? Então comigo não foi diferente, né? Eu passei por essa fase também, uma fase muito gostosa. Todas as fases são incríveis, né? Mas também passei por essa fase e nessa época teve um filme, né? Que ela gostou muito de ver e que até está disponível em algumas plataformas aí. Um filme infantil que se chama A Bailarina, né? E é um filme interessante, como ele foge um pouquinho daquele modelo tradicional da Disney, né? Ele foge um pouquinho. Tem algumas mensagens que precisam realmente de um pouco mais de acompanhamento, por isso a importância de assistir junto com a criança, né? Porque aí você já dá um ajuste ali. Mas tem muitas mensagens interessantes. Uma delas, né? Não vou contar o filme, até para quem tiver interesse de ver,
é que ela é uma órfã, né, que tem um sonho, a personagem principal é uma órfã que tem um sonho de se tornar uma bailarina. Então, ela passa por todas as dificuldades desse processo, né? São muitas barreiras para conquistar o sonho dela, né? E uma das dificuldades que ela encontra é que existe uma outra menina, né? Essa com acesso a todos os recursos que o dinheiro pode pagar, né? Que se torna inimiga dela, né? E essa é uma das grandes dificuldades que ela enfrenta no filme, né? Porque a outra criança vê nela uma ameaça, então elas se tornam inimigas. E o que é interessante, né? O que foge do convencional? É que essa menina, né, a personagem principal, ela não tenta se vingar da outra. Que o modelo tradicional é isso que a gente vê, né? Se a gente olhar para os filmes que a gente vê hoje em dia, a maior parte deles trazem essa temática, né? Acontece alguma coisa com o personagem principal, e aí a justiça, estou colocando entre aspas propositalmente, só acontece quando esse personagem se vinga do outro. E muitos filmes, né, muda o pano de fundo, mas a temática continua sendo a mesma, né? A vingança, a vingança, a vingança, a vingança. Então essa personagem principal, ela não se vinga da outra. Pelo contrário, ela utiliza aquela situação adversa, super adversa para ela, né? Aquela energia negativa que se criou, ela utiliza como força de renovação, força de transformação. Ela utiliza aquela força, ela foca aquela energia para se tornar uma bailarina melhor, né? Essa é uma mensagem super interessante do filme, né? Super bacana, né? Porque a mensagem nos mostra que existem caminhos, né? Ou seja, não é porque todo mundo faz que você precisa seguir este mesmo caminho. E eu lembro aqui da minha mãe, né, nessas horas, né, que sempre quando eu respondia a ela alguma coisa, mas todo mundo faz, ela carinhosamente me respondia, mas você não é todo mundo, né? Aqui na mesma situação, né? Não é porque todo mundo, não é porque a gente vê esse modelo nos filmes, não é porque a gente vê esse modelo nas novelas que a gente tem que praticá-lo, né? Ou seja, é possível, né, transformar essa energia, né, que se cria no momento que nós estamos lidando com o inimigo em uma coisa positiva. É possível ir para um outro lado, para uma outra direção, né? Então, esse exemplo é muito bacana e é um filme que eu recordo sempre para nos mostrar realmente que essas alternativas são possíveis. Basta que a gente tenha a perseverança, a boa vontade, a fé para seguir uma outra jornada, para seguir um outro caminho. Que é exatamente o convite que o Cristo nos faz, né? Quando ele vem falar do tema. Ele também vem nos convidar a seguir um caminho diferente do tradicional, né? Porque, inclusive, lá no trecho do Evangelho, né, do Evangelho de Mateus, quando ele vem trazer, né, esse trecho de amai os vossos inimigos, ele inicia lá no versículo 43 o texto exatamente falando isso, né? Ouviste o que foi dito, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou seja, sinalizando, olha, esse é o caminho tradicional, né? Eu, porém, vos digo, olha, existe um outro caminho que é bem melhor, né? Exatamente a proposta que o Cristo vem nos trazer. Então, essa proposta está lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, lembrando lá que o capítulo 5 é quando Cristo vem nos apresentar, né, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, né, que é um trecho que, nas palavras de Gandhi, né, vem nos exemplificar que se perdesse todo o conhecimento da humanidade e restasse somente o Sermão da Montanha, ali estaria todo o conteúdo necessário para a sua redenção e transformação, dada exatamente a sua importância. Aí eu vou tomar a liberdade de ler esse trechinho do Evangelho para nós relembrarmos as palavras do Cristo, né? Então ele diz, lá no capítulo 5, versículo 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos.
bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que mérito tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. E sempre quando eu tenho a oportunidade de ler esse trechinho, eu me pego pensando no seguinte: que desafio, né? Que desafio amar os inimigos. É um desafio muito grande, né? A maioria das lições, a maioria das mensagens do Cristo nos coloca em uma situação delicada, né? Ou como Paulo nos dizia, o amor do Cristo nos constrange, né? Nos coloca numa situação delicada, mas essa em especial, eu confesso que para mim é, é bem desafiante. Né? E muitas vezes, até de maneira equivocada, nós imaginamos que fomos capazes de dar alguns passos à frente nessa lição, mas digo de maneira equivocada porque também, ao mesmo tempo, lembro que muitas vezes nós ouvimos frases como essa. E aí, por favor, me digam se já ouviram essas frases em alguma oportunidade, como: ah, eu perdoo, mas eu não esqueço. Ou outra, né, que também ouço com muita frequência: não, olha, eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver na minha frente nem pintado de ouro. Né? Oi, Nádia. Eu estou fazendo sim. Eu Ah, que queria outra ouviu. mãozinha. Mas não é um pouco disso que nós ouvimos, né? Esse é o modelo tradicional, né? Esse é o modelo convencional que nós ouvimos. E não me parece que mensagens como essa estejam, de fato, alinhadas com a proposta do Cristo, né? Mas, entretanto, é o que nós ouvimos. E aí, pensando um pouquinho assim, no que poderia ser alguns pontos importantes para nós falarmos do tema, né? Separamos aqui alguns pontos que podem ser interessantes, que são quais? O primeiro deles, né? Quem é o nosso inimigo? Aí lembrando daquela passagem carinhosa, né? Onde o Cristo foi questionado de maneira leviana, né? Pelo fariseu. Quando o pergunta quem é meu próximo, e o Cristo nos presenteia com a parábola do bom samaritano, explicando ao fariseu quem é o nosso próximo, né? Lembrando dentro dessa mesma linha, é interessante nós pensarmos um pouquinho quem é o nosso inimigo. Né? E por que é interessante pensarmos em quem é? Para sabermos se há, de fato, alguma vantagem em odiar esse inimigo. Já que é o que a gente vê no modelo tradicional, será que efetivamente tem alguma vantagem na realização desse ódio? E se estamos falando de ódio, é importante falarmos também do ódio e das suas diferentes faces, e também as consequências para a pessoa que odeia. Né? Para, por fim, nós então pensamos um pouquinho no porquê amar. Essa é a proposta que o Cristo nos apresenta, mas por que é importante amar este inimigo? Né? Então, a partir desses pontos, né, vamos começar um pouquinho nessa trajetória pensando um pouquinho em quem é o nosso inimigo. Né? Começando por aí. E aí eu queria também compartilhar com vocês um videozinho que eu recebi por WhatsApp, que eu achei muito bom, né? É um senhor que está num café, né? Num restaurante, um café, tomando um café, né? E aí o garçom passa, e quando passa esbarra no braço dele, ele derrama o café, né? E o vídeo é interessante porque ele nos convida a fazer uma reflexão. Ele fala: por que eu derramei o café?
A resposta comum nossa seria porque o garçom esbarrou no seu braço, porque a xícara está muito cheia, qualquer coisa nesse sentido, né? Mas aí ele faz a seguinte reflexão: eu derramei café porque é isso que está dentro da minha xícara. Se a minha xícara estivesse cheia de chá, eu derrubaria chá. Se tivesse com água, eu derramaria água, e assim sucessivamente. Para nos convidar a realizar uma reflexão maior, que é qual? Nós exteriorizamos aquilo que carregamos dentro de nós, na maior parte. Nós levamos para fora um pouco daquilo que ainda temos aqui dentro. Essa é a reflexão que ele nos convida a fazer. E é uma grande verdade. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, do trecho em que os apóstolos questionam a Cristo por que não conseguiam, por que ainda não haviam tido a oportunidade de espantar os demônios, né? Como fazia o Cristo, de expulsar os demônios, como fazia o Cristo. Ele então responde: porque não carregam, né? Não carregam ainda dentro de si a boa nova. Ou seja, ainda não carregam dentro de si a fé, a consistência, a crença, a consciência, né, dessa transformação, para que possam se tornar efetivos instrumentos da vontade de Deus, da vontade do Cristo, né? Então, nós ainda carregamos dentro de cada um de nós muitas coisas boas, não há dúvidas, muitas conquistas, muitas virtudes, mas ainda carregamos dentro de nós algumas chagas. Ainda carregamos dentro de nós alguns pontos que necessitam de melhoria, de transformação. Lembrando das chagas da humanidade, né? Do egoísmo, do orgulho, todos nós carregamos ainda um pouco dessas chagas dentro de cada um de nós, dado o nosso momento de crescimento espiritual, dado o planeta de provas e expiações que ainda carregamos. É um planeta que segue em transformação, mas ainda, né, na condição de um planeta de provas e expiações. Então, nós carregamos ainda dentro de nós um pouco de bom e um pouco do que necessita de transformação, necessita de nossa atenção. E por que fazer essa reflexão é importante? Porque os nossos inimigos, em geral, contribuem significativamente para que nós exteriorizemos o que há de pior dentro de nós. Em outras palavras, nós podemos dizer: o inimigo é aquele que pisa no calo, que bate onde dói, naqueles pontos que necessitam de nossa atenção, porque nos atingem diretamente, seja por palavras, sejam por atitudes, sejam por gestos, eles nos atingem diretamente. E o inimigo promove esse movimento. Ele instiga isso, seja por suas atitudes, seja por seus comentários, ele instiga esse movimento. Então, em realidade, o inimigo oferece para nós o que muitas vezes um amigo não consegue fazer, até em relação com a amizade que tem, com o carinho que tem, com o amor que carrega. Ele oferece muitas vezes para nós a oportunidade de percebermos pontos de melhoria que muitas vezes nós sequer nos dávamos conta. E é exatamente por esse motivo que Emmanuel, lá no Vinha de Luz, vem nomear os inimigos como sendo médicos corajosos que nos facultam o corretivo. E aí percebam, quando nós somos convidados a mudar um pouco a perspectiva do nosso entendimento acerca dessa figura, nós começamos a perceber que ele também tem um papel importante
nas nossas vidas. Essa figura também tem um papel importante. Assim como muitas vezes nos carece de entendimento compreender o papel da dor no nosso crescimento espiritual, em muitas oportunidades também nos carece compreender o papel do inimigo em nossas vidas, a ponto de Emmanuel vir identificá-lo como médico corajoso que nos faculta o corretivo. Então, é um novo convite, é uma nova perspectiva de entendimento. E eu gosto particularmente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no comecinho tem um item que por vezes eu paro para ler e relembrar, que se chama ponto de vista. Né? E a importância de ler esse item, que eles nos mostra a importância de mudarmos a nossa visão sobre aquilo que nos cerca, mudarmos a nossa perspectiva, o nosso entendimento. Aí, a partir daí, desse novo entendimento do inimigo, será que existe alguma vantagem efetiva em odiar esse inimigo, agora conhecendo e sabendo do seu papel e da sua importância? E aí, claro, é importante deixar claro, isso não significa que a gente tem que estimular, né? Isso não significa que nós temos que criar hábitos que aumentem o número de inimigos que nós temos. Não, muito pelo contrário, né? Mas sim reconhecer que aqueles que surgem em nosso caminho têm o seu papel. Também têm o seu papel. Então, será que haveria alguma vantagem, né, em odiar esses inimigos? Porque nós estávamos falando das frases, né, que eventualmente nós ouvimos. Lembrei de mais duas aqui, né? Aquela da a vingança se come, é um prato que se serve frio, né? E daquela outra, essa eu também ouço com muita frequência, que é aquela, né? Não, isso não é uma vingança. Eu vou fazer isso para o meu inimigo para ele aprender. Como se nós fôssemos instrumentos da justiça, né? E aí vale sempre lembrar, né, que a justiça divina nos é apresentada lá na terceira parte do livro dos Espíritos, nas leis morais, e nos é apresentada junto, em conjunto, com o amor e com a caridade, nos revelando, portanto, que uma coisa não acontece sem a outra, né? Então, a justiça só se faz presente através do amor e da caridade. Mas voltemos então um pouquinho aqui. Será que eventualmente haveria alguma vantagem? Como eu disse, nos filmes, nas novelas, nos movimentos sociais, a gente vê que esse é o caminho natural, né? Então, eventualmente, o que poderia justificar a aplicação desse ódio poderia ser a interação social. Ah, já que todo mundo faz, eu também vou fazer, né? Não quero ficar de fora. Então, em nome desse verniz social, em nome dessas relações sociais, eu poderia eventualmente estar enxergando uma vantagem. Será que poderia ser a justiça? Eu vou fazer justiça. Então, se eu me vingar, eu farei a justiça, uma justiça que ninguém fará. E aí, novamente, lembrando que a justiça que nos foi apresentada é a justiça de amor e caridade, onde não cabe a realização de tal movimento. Então, os eventuais motivos, tá? Seja a interação social, seja a fofoca, seja o nosso eventual entendimento equivocado de justiça, todas essas razões, em realidade, denotam, se pararmos um pouquinho para pensar, inferioridade espiritual. Porque o que essas atividades, em realidade, nos ajudam a melhorar? O que efetivamente nos ajudam a melhorar? E o problema acaba se tornando um pouco mais grave quando a gente começa a tomar conhecimento das suas implicações. Joana de Ângeles, que foi muito bem lembrada aqui pela nossa companheira Jurema, né, na leitura inicial, lá no livro
autodescobrimento vem falar desse ódio, dessa raiva quando canalizadas para esse fim. Quando canalizadas para esse fim, geram problemas não só no corpo espiritual, marcando esse corpo espiritual, como problemas psicológicos e biológicos. Ela se refere, por exemplo, a distúrbios no sistema vago simpático, como indigestão, acidez, disritmia. E no emocional, nervosismo, amargura, ansiedade, depressão, todos esses causados por esse ódio, por essa raiva direcionada para esse fim. Então, quando tomamos conhecimento dessas consequências, logo percebemos que não só não existem vantagens, como também o fato de odiar esse inimigo está, em primeiro momento, me prejudicando diretamente. Estamos nos matando. Não é à toa que Shakespeare tem uma frase que também eu gosto sempre de relembrar, que a raiva é o veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. Esse é o movimento que nós realizamos. Sem contar, meus amigos, minhas amigas, que já é sabido para nós espíritas, que sabemos das vibrações, do magnetismo, do corpo espiritual, das relações que se estabelecem entre dois corpos fluídicos, já é sabido que não é possível realizar o mal para outra pessoa sem que esse mal seja realizado primeiro pelo executor, para o executor. Ou seja, para que o mal chegue no outro, primeiro ele tem que passar por aqui. Então, se tenho essa intenção, eu preciso ter consciência de que ela me impactará psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Eis aí a importância da tomada de consciência, da compreensão, do entendimento. E se estamos falando de ódio, é importante que falemos das suas diferentes faces. No conceito convencional, o ódio é conceituado como desgosto, rancor, inimizade, repulsa. Mas nós sabemos que o ódio pode se revelar de diferentes formas também. Principalmente quando falamos do inimigo. Ele pode se apresentar como desprezo, pode se apresentar como inveja, todas diferentes faces desse ódio. Pode se apresentar como pragas, como maldições, como vingança. E esse movimento é um movimento que nós precisamos estar muito, muito atentos, porque ele puxa, ele sinaliza uma parte muito animalizada que ainda carregamos conosco, uma parte muito instintiva, por isso que ela surge de maneira tão fácil, por isso que ela surge a todo tempo. Eis aí a importância do orar e vigiar, que muitas vezes nós pensamos que é para vigiar o outro, né? É para vigiar as nossas próprias atitudes, né? E quando eu falo que é de uma parte muito animalizada e que surge facilmente, tem até uma história que eu queria compartilhar com vocês aqui também, que traz um pouco do que eu estou comentando aqui. Numa das oportunidades que eu fui buscar a minha filha na escola, né? Então, na escola você precisa ficar esperando do lado de fora ali, né? Que as crianças saiam para que você possa, então, buscar cada uma das crianças. Tem uma ordem, uma fila, tem uma organização ali, né? E aí, enquanto espera-se ali do lado de fora, tem algumas crianças, as crianças que vão no transporte, elas saem um pouco antes e elas ficam ali num lugar reservado, separado, esperando o transporte para que possam sair. E essas crianças ficam muito perto das pessoas que estão esperando a fila, né?
E aí me chamou muita atenção, porque um dia eu estava esperando ali na fila, as outras crianças esperando no transporte. Geralmente, nessa hora, elas estão ali tocando terror, né? Subindo na grade, falando alto, né? Aquela cena que quem conhece criança sabe que é normal, é assim mesmo, né? Só que teve um dia que uma cena me chamou muita atenção. Uma dessas crianças que eu já conhecia, sabia que era uma criança super ativa, estava quieta no chão fazendo umas dobraduras de papel. Né? Tipo um origami, assim, sabe? Umas dobraduras de papel. Isso me chamou muita atenção. Falei, ué, mas o que será que ela está fazendo? Aí eu cheguei um pouco mais perto dela e perguntei, né? Tem uma divisão de uma grade, eu perguntei, né? O que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo aqui um bico de pato, que ela chamou, né? Bico de pato. E realmente era muito bonitinho. Era uma dobradura de papel que parecia realmente um bico de pato. Né? Muito bonito. Né? E aí eu falei, que bacana, né? Que legal você fazer, né? Elogiei ali o que ela estava fazendo e tal. E aí me chamou a atenção que ela tinha feito vários. Né? Aí eu falei, ah, você está fazendo vários. Para quê? Ela falou, ah, eu vou dar para as minhas amigas. Pensei, que bonito, né? Que gesto bonito. Me tocou, né? Me tocou. Só que aí, sabe quando cai aquela ficha, assim? Tem alguma coisa errada aí, né? Aí eu decidi perguntar, mas por que você vai dar isso aí para suas amigas? Aí olha a resposta dela. Não, sabe o que é? É que no ônibus que a gente vem, tem um menino que fica me perturbando, falando umas coisas que eu não gosto. Então, eu fiz essas dobraduras aqui, que parece um bico de pato, eu vou dar uma para cada amiga minha. Quando a gente entrar no ônibus, a gente vai esperar o menino ficar distraído, e aí a gente vai todos ao mesmo tempo enfiar esse bico na cara dele. Essa menina não tinha 7 anos de idade, hein? Olha como ela pensou o plano todo. Olha como ela arquitetou tudo. Tudo. Com quem fazer, como fazer, que horas, de que jeito. Organizou o grupo, mobilizou as pessoas para isso. Aí a gente pode olhar eventualmente para uma situação dessa e falar, ah, mas que barbaridade. Não. Precisamos estar muito atentos. Porque como isso puxa ainda uma parte muito animalizada do ser, como isso puxa ainda uma parte muito instintiva, isso surge em uma idade muito tenra. E se nós não nos cuidamos, se mantém conosco durante toda a nossa trajetória aqui e vai crescendo, ampliando. O que quero dizer, no final das contas, é que precisamos estar atentos, porque em muitas oportunidades nós podemos estar fazendo bicos de pato, onde quer que estejamos. Aí o convite é exatamente esse, né? Qual é o movimento, né, que nós estamos realizando, né? Qual o movimento que nós estamos realizando quando pensamos nesse inimigo e no que ele faz para nós? E aí, já entrando um pouco aqui na questão das consequências, né? Que consequências, tomando consciência disso, que consequências o espírito recebe, né, por odiar, por promover essa vingança ao inimigo? Além das questões físicas, psicológicas, espirituais que aqui já falamos, né? É natural, e não podemos nos esquecer disso também, que o espírito que está nessa ambiência, que está nessa vibração, atrai para si uma teia pesada e escura. Atrai para si espíritos que estão na mesma vibração, o que torna mais difícil o processo de libertação. Ele atrai espíritos que estão com o mesmo objetivo, que carregam de maneira equivocada o mesmo desejo. E nós todos queremos para perto de nós
os melhores espíritos, os espíritos que possam nos ajudar, que possam nos guiar, só que para isso precisamos fazer por onde, né? E aí, dentro deste contexto todo, chega o Cristo, né, com uma proposta. A proposta de amar os nossos inimigos. Por que, então, amar? E aí, vou recorrer a um trechinho do Evangelho, 2 trechinhos do Evangelho, que valem muito a pena ler para nos ajudar a lembrar do porquê amar. E aí, tem uma referência também, uma outra referência que eu particularmente gosto bastante, que queria deixar aqui registrado, o sermão de Martin Luther King, Amai os vossos inimigos, é fabuloso. Eu particularmente gosto bastante. Está disponível na internet, é só procurar. Não só por ser um espírito que conhecia do tema, como também tinha envergadura moral para falar do tema. E uma história de sofrimento, de dor, e que foi convidado em muitas oportunidades a colocar em prática o ensinamento do Cristo. Mas lá no Evangelho, o trechinho do Evangelho que nos é interessante é o que fala: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. Porquanto, a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Se fora da caridade não há salvação, e o princípio da caridade é a aplicação do amor ao próximo, isso inclui também os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos é constituição básica do exercício do amor. É constituição básica da construção da caridade. E fora da caridade, não há salvação. Não é à toa que o Cristo vem nos dizer: se veio oferecer, isso está lá no Evangelho de Mateus também, uma oferenda no altar, certifique-se que teu irmão não tem nada contra ti, porque se tiver, vá primeiro reconciliar-se com ele, para depois apresentar a sua oferenda. E aí o que eventualmente nós podemos estar nos perguntando nesse momento, né, depois de ler esse trechinho do Evangelho, mas é possível? É possível realmente amar os nossos inimigos? Lembrando do desafio, lá no comecinho, né, do nosso estudo, nós falamos desse desafio, será que realmente é possível? E aí, novamente, um trechinho do Evangelho vem nos ajudar muito nesse sentido, quando ele diz: há geralmente um equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer mal. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto, sem condições. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem. É experimentar júbilo, em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los. É abster-se, quer por palavras ou por atos, de tudo que os possa prejudicar. E, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, não é ter para com esse indivíduo o mesmo relacionamento que terá com uma pessoa que lhe é próxima, com um espírito que lhe é amável. Mas é sim
não impor condições para a reconciliação, não desejar o mal, perdoar o que eventualmente foi feito. Este movimento atende à orientação do Cristo. E muitas vezes é exatamente o que nos falta. Porque, como eu disse, o convencional qual é? É a vingança. É o olho por olho, é o dente por dente. Por isso que comentei que o filme é tão interessante. Porque foi um dos primeiros que eu vi que a proposta era outra. A proposta é outra. É transformar essa energia, esse acontecimento, essa adversidade em uma força transformadora. E não direcioná-la para esse fim. Que é a proposta, é o convite que o Cristo vem nos fazer. Porque, afinal de contas, vale muito a pena. Foi a mensagem inicial do nosso encontro, né? Vale muito a pena lutar, estimular e manter o amor. Vale muito a pena. Existe um psicanalista, filósofo e sociólogo alemão que se chama Erich Fromm, que tem uma frase que eu particularmente gosto bastante, que ele vem nos dizer que o indivíduo sem amor é uma árvore estéril, sem galhos, sem flores e sem frutos. Por isso que vale muito, muito a pena lutar pelo amor, por essa energia transformadora, essa energia que recompõe, que consola, essa energia que nos faz chegar a outro nível, que nos faz chegar mais adiante. E se olharmos a proposta do Novo Testamento, da doutrina espírita, em essência, é tão somente isso: nos ensinar a amar, por ser o movimento mais importante. Jurema, não sei como é que está meu tempo, queria ver se eu tinha 2 minutinhos a mais. Não te escuto, Jurema, perdão. Ganhou 2 minutinhos. 2 minutinhos, prometo que é Isso. isso. Que eu queria compartilhar com vocês aqui, só para a gente encerrar, uma poesia que é para mim também, acima de tudo, um convite, porque ela concilia a força do amor ao exercício do perdão. E quem nos faz esse convite é exatamente uma passagem emblemática do Cristo, né? Este mestre que veio nos ensinar a amar. Essa poesia se chama Amor e Perdão, é do Espírito Maria Dolores, está lá no livro Coração e Vida, e ela vem nos falar assim: em Madalena, fora o túmulo querido, entre as pedras do extremo desconforto, levava as flores para o mestre morto. Tinha um peito magoado, enternecido. O sol reapareceria resplandecente, a névoa da manhã fundia-se no ar, na dourada invasão das flamas do nascente. Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela perguntava: por que, Senhor? Tanta saudade, tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada, transformou-me a vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro, um zelador, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno. O essêncio, o benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela então gritou: mestre? E ele respondeu: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele do perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Mas ele explicou com doçura: não me toques, porquanto não te esperava aqui nesse recanto. Eu ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. E Maria, surpreendida com a sua resposta, perguntou: mas, Senhor, onde então estiveste? Em que jardim celeste encontra-se o descanso necessário? E Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alto,
Não me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores, despertando do túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo. E embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Senhor, perguntou Madalena, quem é o amigo que te fez descer, antes de procurar a luz do Pai? Maria, um amigo não esquece a dor do amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Obrigado, paz e bem a todos. Sandro, obrigado. É muito importante que a gente reflita sobre esse tema, porque ele nos afeta todo dia, toda hora, em todos os momentos. E no momento que você estava falando, eu me lembrei de uma experiência que eu passei no trabalho, no meu trabalho, de uma pessoa que estava sendo muito difícil para mim conviver com essa pessoa. Estava sendo muito difícil. E era uma experiência que eu nunca tinha passado. Eu sempre tive uma experiência muito positiva no meu trabalho. Mas nesse momento, com essa pessoa, estava sendo muito difícil. E aí eu recebi uma orientação espiritual, porque aquilo estava fazendo mal para mim, né? Aquela convivência com aquela pessoa. E aí eu recebi uma orientação que dizia assim: minha filha, ore muito por ela. Ore muito, ela precisa muito da oração. Ore muito por ela. Então, quando aí o que que aconteceu comigo? Eu comecei a olhar a pessoa diferente e comecei a orar, colocar o nome dela em grupos de oração, e eu também, em todos os momentos. Eu comecei a orar muito. Levou muito tempo, mas agora, quando eu olho, quando eu vejo como houve uma mudança na minha relação com ela. Eu tenho uma relação com ela, ela chega a me passar palavras afetivas, tomou ações generosas comigo, né? E eu a vejo diferente. Porque, por orientação espiritual, eu recebi uma orientação. E eu não podia dizer que eu não ia fazer isso. Eu comecei a orar, a pedir a Deus por ela. Então, a gente tem que encontrar, é um desafio muito grande. Então, a gente tem que encontrar caminhos. E me deram um caminho, assim, de uma maneira muito forte. Não, ora por ela, ela precisa de oração. Ora por ela. Depois eu vinha saber quanto ela precisava mesmo de ajuda, de orientação, de oração. Então, isso para mim foi muito importante. Quando eu vi talvez uma situação dessas, pensar porque ela falou assim, essa pessoa sofre muito. Então, a gente olhar para o outro, para o inimigo, e pensar que ele também sofre, né? Ele sofre, ele também sofre. Mas eu vou passar a palavra agora para alguém do grupo para fazer algum comentário. Eu estou vendo aqui que nós temos a Elzinha, que está aqui conosco. Então, Elzinha, Obrigado, viu, Júnior? Oi, Sandro. Muito Tudo bom, viu? bem? Tá bom, Boa, meu filho? boa Eu noite. Tudo bem? cheguei do trabalho, eu vim pela estrada te ouvindo. Aí cheguei, por isso que eu não abri a câmera. Tem uns 10 minutos ou 15 que eu estou aqui. Quanto Obrigada aí, tempo, viu? viu? É mesmo, saudades, viu? É verdade, também, viu? Muito bom o seu estudo. Bom para a gente repensar, né, meu filho? É. Obrigada, Júnior. eu vou passar Adorei. para Jurema, a tem
Jurema, só uma partezinha. Tem um chat que é do André, que ele fala sobre algumas coisas que era bom a gente refletir, que ele diz assim: quem luta contra nós reforça nossos nervos e aguça as nossas habilidades. Os nossos antagonistas, os inimigos, são os que mais nos ajudam. E ele dá o autor, que é. Ele até falou do autor, mas como ele está aí, era bom ele mesmo falar. Cadê o André? Oi, André. Doutor André Luiz, cadê ele? Acho que ele saiu. Não, ele está aqui. E o André, cadê Ele ele? tá, mas ele não. Alô? Oi, André. Ah, sim. Boa noite. Boa noite, Sandro. André. Boa Tá me noite, como ouvindo? vai? Tudo bom? Tudo Parabéns aí bem? pela sua exposição, né? Muito interessante. E esse tema é um tema que nós espíritas valorizamos muito, né? Porque os nossos inimigos são aqueles espíritos que nós deixamos lá atrás, né? E na grande maioria das vezes não resolvemos os conflitos, né? E encarnações vindouras encontramos com eles, convivemos com eles. Então, nós, como somos reencarnacionistas, temos que ter muita atenção nesse aspecto e manter o amor, né? Manter o máximo de tolerância para com todos. Essa frase, Nádia, que eu coloquei aí, Uhum. quem luta contra nós reforça nossos nervos e aguça as nossas habilidades. Os nossos antagonistas, que podem ser os nossos inimigos, são os que mais nos ajudam. Edmund Burke, ele viveu no século XVIII, ele reencarnou em 1722, me parece, e desencarnou em 1777. É considerado hoje o pai do conservadorismo, né? Que é uma corrente, uma forma de... é um modus vivendi de algumas pessoas que adotam princípios éticos, de equilíbrio, de ordem, de progresso em suas vidas, né? Todo conservador ele é provido, ou seja, ele atua no sentido de manter uma ética, né, um controle, um amor profundo à família, ao Criador, ao país onde ele vive. E eu gosto muito dessa frase, porque ele realmente fala, isso é um princípio até doutrinário, porque é um mecanismo que nós temos, primeiro, de ativar nossa paciência, né? Estar com o inimigo ou conviver com o inimigo aguça a nossa paciência, nosso equilíbrio, né? E nos ajudam a evoluir. É isso que eu queria falar. Muita paz para todos. Obrigada, André. Jurema, Obrigado, Ana. Passo para o Augusto. Sandro, de tudo que você nos colocou dessa maneira tão carinhosa e tão segura, nos fez raciocinar em relação o tempo todo o que é compartilhamento. É muito difícil, pelo menos para mim, dizer que eu tenho esse ou aquele inimigo, porque nós estamos numa convivência, nessa circunstância de uma existência, mas não podemos esquecer que a imortalidade faz com que
esses relacionamentos atuais tenham uma sequência. Quando a gente diz que uma criança tem determinadas características, nós temos que observar também que ela está encerrada no conteúdo infantil, mas é um espírito antigo. E nada acabou, vai recomeçar. Não, vai continuar, né? No aspecto de que a experiência já vivida anteriormente faz com que a gente tenha um cabedal de absorção dos ensinamentos novos. Por isso existe uma família, existe o que se chama educação, não é? A educação, ela traz uma experiência, aquele espírito antigo, de aprender coisas que ele talvez já tenha ouvido, mas não conseguiu assimilar. Quando a gente fala no amar ao próximo como a si mesmo, Jesus veio nos dizer que devemos amar ao próximo como ele nos amou. Amar ao próximo como eu vos amei e continuo amando. Porque a moral de Jesus, ela é um amor ágape, né? Então, a gente ainda tem uma situação da reciprocidade. Por isso que a gente se zanga, por isso que a gente perde a famosa paciência. Na realidade, quem perde nunca teve. Paciência é uma virtude. Se você já a tem, você não vai perdê-la. Mas tudo é um exercício que a gente chama de educação moral, que Santo Agostinho nos recomendou, do autoconhecimento. O autoconhecimento, né, Sandro, não é dizer, eu sou assim mesmo e pronto. Eu ouvi recentemente de um amigo, Augusto, eu já não vou mudar mais, porque eu já estou muito velho. Eu, em respeito a ele, eu calei para depois, numa outra ocasião, conversar sobre isso. Porque essa questão da nova geração que a gente vive apregoando, já ouvi de muitos companheiros, que o mundo de regeneração, a responsabilidade da nova geração. Na realidade, a nova geração não é cronológica, não. A nova geração é uma visão renovada de quem tem 70, 60, 10, 15 anos, o que for, porque o espírito já sempre existiu. Então, ele está vivendo experiências de absorção de uma cultura moral cristã, da moral evangélica. Então, será sempre a nova geração aquele que se renova, não o que tenha menos idade do que eu, do que você. Então, nós precisamos entender que o autoconhecimento, o autoamor, ele passa por um crivo da razão. Ah, por que eu? Não, para que eu? Por que me fez isso? Para que me fez isso? Tem uma finalidade. E eu tenho que ter um pertencimento de me aprofundar no que eu provoquei. Você colocou uma coisa muito interessante. Bateu, doeu, porque acertou. Porque se não doeu, é dele, não é meu. Então eu preciso ter esse autoconhecimento para que eu raciocine, tenha discernimento. Porque senão eu vou viver zangado, eu vou achar que alguém foi injusto comigo, que eu sou tão bonzinho ou que eu não valho nada. Então a gente fica flutuando nos antagonismos, porque ainda não nos reconhecemos como filho de Deus, irmão de Jesus. Olha que não é pouca coisa, não, hein, gente? Não é, Sandra? Então, mas a gente vai sentir isso nos aproximando de Jesus. Não é simplesmente louvando, me arrepiando, decorando frases. Não. Sentir a presença dele, imitá-lo. Se ele é o guia, ele sabe o caminho. E se ele é modelo, eu tenho que imitá-lo. Mas isso, aí eu vou deixar de ter inimigos. Porque o inimigo é a análise que eu faço do outro, que ele pode estar ali me ajudando muito a me equilibrar. Obrigado, Sandro. Obrigado. Obrigado a você, viu, Augusto? Obrigado aí pelas palavras, viu? Muito bom. Obrigado. Passo agora a palavra para Ângela. Oi, obrigada, Jurema. Sandro, eu gostei muito desse tema, é bem difícil, né? Porque eu acho que a coisa mais difícil que a gente tem que fazer é realmente desenvolver essa estratégia para nós perdoarmos aqueles que nos perseguem e caluniam, né? Na sexta-feira, a Jurema e eu estivemos num evento e nós ouvimos um relato e foi muito emocionante, mas um deles me tocou muito, que foi o seguinte: o Papa João Paulo II, ele sofreu um atentado, né?
e ele sobreviveu, graças a Deus. E depois que ele ficou bem, ele foi à prisão dar um abraço naquele que o havia atingido, ferido, enfim. E ele foi lá conversar, e aquilo provocou naturalmente um impacto naquela pessoa que tinha tomado aquele gesto tão terrível de fazer um atentado contra o Papa. E aí os anos se passaram e tal, ele cumpriu a sua pena, e ao final do cumprimento da pena, ele foi procurar o Papa para falar, conversar com ele e dizer para ele que o quanto aquilo tinha mudado o curso da vida dele. E aí a gente faz ideia, né? Porque não é uma coisa simples. Afinal de contas, ele tinha uma posição de destaque na igreja, mas você tomar uma atitude dessa tem que ter dentro do coração uma humildade, uma bondade, algo assim, que não é para qualquer um. E eu estou contando assim muito rapidamente, mas quando nós ouvimos isso, foi algo assim que nos tocou bastante, pela atitude de você ter recebido uma agressão naquele nível, uma tentativa de morte, né? E de você depois ir lá abraçar o seu agressor. São gestos que ficam aí na nossa reflexão. Obrigada, viu, Sandro? Muito obrigada. Já achei aqui o 41 do Vinha de Luz. Obrigado a você, viu, Ângela? E a palavra, né? A palavra ela convence, né? Mas o exemplo arrasta, né? Sim. Então, quando a gente vê um exemplo como esse, né? Eu concordo com o que você falou, Ângela. Eu imagino quanto isso foi impactante para a pessoa, né? Para a pessoa que foi o algoz, né? Quanto isso foi impactante, porque imagino que ele não esperava, né? Aí realmente deve ter sido transformador. Obrigado aí. Obrigada a você. De alguma coisa estavam falando. Vocês estão falando. Desculpe. Aí a gente quase não escutou o Sandro falar agora no final. Pode só um pouquinho. Desculpe, Eu Sandra. vou passar a palavra agora para quem gostaria de falar alguma coisa. Pedro Paulo? Mauro, Mário. Não é Marco. Marcos Helena. O Marcos Helena. Marco está aí? Tá. Marco. Fala, Oi, Marco. gente. Boa noite. Oi, Marco. Prazer enorme estar aqui com o grupo de novo, depois de tantas semanas que eu não participei. Como é que você está? Você está falando muito baixinho. Tem como você aumentar seu som? Chegar o microfone um pouquinho mais para perto. Melhorou? Melhorou bem. Você está bem? Estou bem. Graças a Deus a gente vai indo, né? Muito tempo sem poder comparecer ao grupo, né? Porque nas segundas-feiras eu tenho estado ocupado. Mas hoje, né? Uma coisa que a gente considera às vezes como inimigo, que é uma tempestade, caiu aqui em Mangaratiba, minha rua encheu, eu não pude ir à Casa Espírita, então vim participar do grupo, né? Então é como a gente pode fazer do inimigo um amigo, aproveitar a ocasião. Eu gostei muito do estudo, tá, Sandra? Eu não te conhecia e adorei a tua exposição. E só vem reforçar, eu gostaria de falar, ultimamente, já há alguns anos, né, nas minhas orações noturnas antes de adormecer, eu agradeço e peço a Deus por todos esses irmãozinhos que ainda não entenderam a nossa predisposição à mudança, à reforma íntima, e continuam nos perseguindo. Porque graças a eles é que nós estamos tendo a noção dos nossos erros e estamos tentando modificar. Porque aqueles que se colocam como nossos amigos, né, por ter muito amor, muito carinho por nós, não têm coragem de colocar o dedo na ferida, de bater onde dói, como o Sandro falou. Então, evitam nos magoar, evitam nos apontar os erros. E aqueles que ainda se consideram nossos inimigos, batem sem dó, batem pesado. E é nessa hora que a nossa
nós não devemos reagir, mas agir, entender, né, e buscar o apresentar a outra face. Não é virar o rosto para tomar bolacha do outro lado. Não, é para mostrar para aquela criatura que existe uma outra maneira de se reagir a uma agressão. É fazer o que a Jurema foi aconselhada a fazer, orar pela criatura, né? Ajudá-la no que for preciso, para poder quebrar esse ciclo que nós vemos fazendo a encarnação após encarnação. Eu mato fulano, na outra encarnação ele me mata, na outra eu mato ele de novo, e assim a gente não acaba. Alguém tem que acabar com isso. E hoje a doutrina espírita já nos ensinou que somos nós que estamos aprendendo que temos que acabar com isso. Nós temos que aprender a pedir perdão e a estender a mão àqueles que nos perseguem. E aprender a perdoar. É para isso que nós estamos aqui, para aprender, fazer a nossa reforma íntima, né? E mostrando aquele outro que ainda não entendeu isso, que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que entender. Mas não é pela força, não é pela agressão. Ao contrário, é mostrando que a gente está aprendendo a a lição do Cristo. Então, é difícil? Ninguém disse que ia ser fácil, né? Mas a gente tem que treinar, e treinar todo dia, e agradecer muito a esses que nos perseguem. Pedir a Deus muito por eles, e agradecer porque eles nos botam o dedo na ferida, eles nos mostram o que nós temos que fazer para melhorar. Tá? Muito obrigado pela oportunidade da fala. Tá? Muito obrigado mais uma vez, Sandro. Obrigado, Mar. Prazer conhecê-lo também. Então, Jurema, Ju, pode falar, Nádia. não, eu só queria dizer que eu acho tão difícil esse tema. E aí eu me lembrei que o Chico Xavier, uma vez, ele estava muito contrariado, porque estavam falando dele. Então, Emmanuel não estava conseguindo se aproximar dele para ditar os livros. Então, ele falou assim, olha, Chico, não está dando, você tem que mudar o seu foco, né? Aí ele, mas você não está vendo o que estão falando de mim? Né? Aquela passagem. Aí ele disse, mas você é isso que eles estão falando, que é. Se você não é, pronto, não dá ouvidos. Mas se você é, você tem por obrigação de mudar, né? Se melhorar. Então, às vezes, os inimigos, e muitas vezes até se tornam até obsessores, né? Mas eles falam na lata, eles não têm nada. Então, eles vêm, chegam para você e falam, e fazem coisas pelas costas, e caluniam. Eu sofri isso no trabalho, né? Perseguições, assim, coisas extremamente injustas que você não consegue, aquilo te dói de uma maneira tal, né? Que você... Agora, orar é um bom... Ninguém disse na época orar por ela, entendeu? Se tivesse dito, talvez eu tivesse melhorado, mas sofri uma boa perseguição. Mas essas perseguições é que nem você desperta, né? Poxa vida, e está falando alguma coisa, eu tenho ali, porque não é possível, né? E muitas vezes a gente sente mesmo, como o André falou, coisas do passado que vêm, né, para a gente resgatar. Então, bateu, doeu, toma que é teu, né? Aquela frasezinha. Agora, eu não me vingo, não, tá, o Sandro? Eu não me vingo, não. Eu digo assim, aqui se faz, aqui se paga. Mas não é vingança. Quem mais gostaria de falar alguma coisinha? O microfone está aberto. Eu queria agradecer ao Sandro, né, essas lições preciosas. Gostei muito que fui passo a passo, né, reflexionando com você, que você foi narrando muitos pontos bonitos, né, da vida de Jesus, de Maria de Madalena, né, tanta coisa linda para a gente rememorar. E eu concordo plenamente com você com relação ao seu enfoque, né, dos inimigos. Eu realmente compreendo os inimigos como nossos instrutores, né?
eles nos ensinam, né, quem realmente nós somos. Porque os amigos, conforme já foi dito, não vão nos dizer como somos. Agora, o inimigo vai dizer exatamente. Eles são aqueles instrutores que a gente precisa, né? Ouvir, compreender o que eles estão falando, aí levar para casa, pensar por que a pessoa falou isso, e a gente aprender, né, com esses instrutores que Deus coloca no nosso caminho, mas é para a nossa melhoria, para o nosso crescimento, né? Muito importante esses instrutores que nós temos. E a gente tem que realmente agradecer. Obrigada, viu, Sandro? Obrigado, Cristina. Obrigado, viu? Bom, nós estamos chegando ao final. Eu quero convidá-los para a semana que vem, o nosso querido Gleison, que vem falar sobre os obreiros do Senhor. Então, todo mundo aqui na segunda. E agora eu queria pedir, então, a Pedro Paulo que fizesse a nossa prece final. E, mais uma vez, agradecer a todos e a Sandro por esses momentos tão importantes na nossa vida de refletir sobre tudo isso que ele trouxe. Então, Pedro Paulo. Então, antes da nossa prece, eu gostaria de lembrar de Gandhi, né? Ele não sentiu necessidade de perdoar, que ele nunca se sentiu ofendido. Mandela também deu exemplo, né? Ele convidou para o seu ministério o policial, esse é o policial Carrasco, né? Que além dele estar preso numa cela, o policial ainda o perseguia. E ele convidou esse policial por fazer parte do governo dele. São exemplos como esse você falou, ou essa frase, um exemplo vale mais do que Isso. palavras. Essa frase de Francisco de Assis é a seguinte: um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Entendeu? Então, realmente, ainda mais tratando de autoridades, né? O Papa, né? Entendeu? Principalmente aos seus seguidores católicos, isso me influenciou muito. Eu vou contar uma historinha que eu já contei para os companheiros lá do centro. Na Federação Espírita Brasileira, no Dia das Mães, um companheiro, de nome Cerqueira, contou a vida dele. Entendeu? Ele era, vou ver se eu vou me fazer entendido, ele era o filho mais velho de 3 da amante do pai. Aí a mãe dele desencarna. Isso ele tinha 5 anos. O outro tinha 3, e o pequenininho eram três meninos, e o pequeno 1 ano. Acaba o enterro, o pai pega, chamam um táxi, né? Na época era carro de praça, e leva ele, chega numa casa. Aí, logo que ele chegou na casa, vê uma senhora mais ou menos gordinha, com avental, e ele só escutou do pai o seguinte: fulana, esses são meus 3 filhos que você vai criar e educá-los. Detalhe, essa senhora cuidava melhor dos 3 do que dos 10 filhos com o marido dela. Qual o exemplo dela? Ela não falou nada, não teve ódio do marido e cumpriu a missão. Tá? Conheço outros casos de companheiros que fizeram isso. Agora, fica a pergunta no ar: qual de nós teríamos essa coragem? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, esse amigo incondicional de todas as horas, pedir cada vez mais a presença dos bons espíritos em nossas vidas, nos ajudando a vivenciar o seu santo evangelho, querido Jesus. Queremos pedir por todos nós, pelos lares, pelos hospitais, asilo penitenciária, por regiões onde está havendo guerra, desamor, muito ódio, muita incompreensão. Esses corações podem ser tocados. Pedimos também iluminação, iluminar as mentes dos governantes de todos os países do nosso planeta. E também, Jesus, pedir por aqueles que estão sofrendo em regiões umbralinas, espíritos de suicidas, aqueles que não sabem da sua posição espiritual, e aqueles que estão levando o ódio, a desavença, o vício, fazendo muitos lares chorarem, jovens se desvirtuando e crianças abandonadas. Que seu amor permaneça entre nós,
cada vez mais. Que assim seja e que a nossa irmã Jurema dê por encerrado a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Então, pessoal, boa noite. Tenham uma semana de muita paz e segunda-feira estaremos juntos novamente. Deus Tchau, quiser. tchau. Bye, Muito bye. obrigado a todos, noite. hein? Boa Muito semana. obrigado, viu? Obrigada, Sandro. Tchau. Obrigado, Tchau. Sandro. Boa Obrigado. Muito noite. obrigado, Obrigada, viu? Sandro. André, um abraço. Fique com Deus, Tchau. André. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.